Agostinho, que viveu entre os séculos IV e V do início do cristianismo. Agostinho nasceu no norte da África no ano 354 e morreu no ano 430, e eu traço esse itinerário da existência de Agostinho, mostrando a grande conversão que eu relato em 3 momentos. O primeiro momento eu chamaria assim a conversão de Agostinho, que ele passa de uma vida exterior para a interioridade. Agostinho perseguiu a verdade, ser feliz em todo o momento da sua vida. E em dado momento ele descobre essa verdade dentro de si. Então eu diria que Agostinho inclusive relata essa conversão no livro As Confissões. Quando ele abre as Confissões, ele diz: grande és tu, Senhor, e muito digno de ser louvado. Fizeste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Mais tarde, nesse mesmo livro, no capítulo 10, ele relata essa conversão, dizendo: tão tarde eu te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te procurava fora de mim. Tão tarde eu te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova. Um segundo momento da conversão que eu relato aqui é que Agostinho passa de um individualismo para uma vida comunitária. A vida tem mais sentido quando as pessoas vivem em comunidade, em solidariedade, na amizade, no serviço. E um terceiro momento, quando Agostinho então passa a se comprometer com as grandes causas do seu tempo, com a justiça, com um mundo melhor possível. Então esse é o primeiro capítulo, a vida de Agostinho, que não deixa de ser também a nossa vida, a nossa busca pela verdade e a busca de ser feliz. No segundo capítulo, como o título do livro já fala, a ética, eu exploro um pouco o termo ética, como o ethos significa o comportamento, o conjunto de regras, e descrevo então para Agostinho esse conjunto de regras, esse comportamento. Agostinho diz que deve ser vivido no amor. A ética trata do agir do ser humano. Então Agostinho vai nos dizer qual é o fundamento para que o ser humano possa agir, qual é o princípio. E Agostinho diz: o homem só será feliz se ele agir a partir do amor, mas do amor não humano, do amor de Deus. Amor sem apego, um amor que quer o bem do outro. Então, mas aí nós temos que entender, e eu descrevo muito bem nesse capítulo, o que é o amor. O amor, às vezes muito confundido, um termo banalizado. Amor para Agostinho é um sentimento, um desejo, a vontade. Mas Agostinho diz: o homem tem desejo, vontade do quê? De um bem que ainda não possui, e por isso ele sofre. Mas e se o homem conseguir esse bem que não possui? Se ele coloca esse bem como temporal, um bem, um amigo, um parente, e quando possui, será que ele pode descansar em paz? Ou ele também pode perder esse bem? Na ordem temporal, as pessoas podem perder esse bem. Então Agostinho nos diz: o homem, para ser feliz, deve amar com justiça. E como existe uma escala, uma hierarquia de bens, amar com justiça seria amar então o bem maior, o sumo bem, que para Agostinho é Deus. Então a questão que se coloca não é se o ser humano ama ou não ama, mas o que ele ama. Já que o amor é intrínseco à natureza humana, podíamos dizer é um movimento da alma em direção a um bem. Então, se o ser humano
amar com justiça. Ele amará a Deus em primeiro lugar. Fora, ao contrário, eu diria que o ser humano se torna um saco vazio, sem fundo, que pode vir o mundo que não preenche o seu interior. O ser humano se preenche quando ele se abre ao infinito, ao transcendente, e que para Agostinho é Deus revelado, encarnado em Jesus Cristo. Feito essa explanação do que entendemos por amor, a ética, eu trabalho o terceiro capítulo. E o terceiro capítulo eu coloco as dimensões do amor. Amor que se estende aos parentes de sangue, aos amigos, aos inimigos e aos pobres. Agostinho diz que nós devemos amar os parentes de sangue por causa de Deus. Porque se amássemos os parentes de sangue somente pelas virtudes ou pelo bem que nos fazem, em dado momento as famílias são inconstantes. Então nós deixaríamos de amá-los. Agostinho também nos diz, devemos amar os parentes de sangue em primeiro lugar, como se fosse determinado pela sorte. Por quê? Porque nós não vamos conseguir amar todo mundo. Então amemos aqueles que estão próximos de nós. Um segundo momento, eu descrevo no pensamento de Agostinho o que era amar os amigos. Agostinho diz, nós devemos amar os amigos em Deus. Por quê? Na amizade também os amigos são inconstantes. E se fosse amá-los somente na dimensão horizontal, nós nos decepcionaríamos. Então Agostinho diz, quando se ama os amigos em Deus, nós os amaremos em todo o tempo. Um terceiro momento, eu descrevo amar os pobres. Agostinho também nos diz, nós não teríamos nada em comum, até seria inoportuno amá-los, mas por causa de Deus nós os amamos e queremos promovê-los para que eles possam também viver com dignidade. E por último, amar os inimigos. Agostinho diz, nós os amamos não porque eles são nossos inimigos, mas porque neles reside todo o gênero humano. Nós os amamos então por causa de Deus, para que um dia eles conheçam também esse objeto do nosso amor que é Deus. Se eles conhecerem a Deus, deixarão de ser nossos inimigos e se tornarão nossos amigos. E concluo essa obra fazendo a pergunta, quem ganha então quando amamos? O que ganhamos? E, em primeiro lugar, a pessoa que ama, que ganha, que se transforma, que se humaniza. E Agostinho vai nos dizer que são duas formas que nós nos tornamos iguais a Deus. Uma, pela criação. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E a outra forma é pela caridade, pelo amor. Deus é amor e quando amamos, nós então nos tornamos semelhantes a Deus. E Agostinho nos diz, o que distingue os filhos de Deus dos filhos do mal é justamente o amor. Assim como na natureza nós carregamos a semelhança dos nossos genitores, os filhos de Deus serão semelhantes a Deus quando eles amarem. Então, por causa de Deus, as pessoas amarão, se tornarão livres e praticarão então gestos heróicos, serão capazes de renúncias, de grandes sacrifícios. Fora de Deus, as pessoas não conseguirão permanecer constantes por muito tempo e por isso não serão felizes. Então eu desejo os que puderem, podem adquirir esta obra ou procurem se informar mais do pensamento de Agostinho. Assim como foi um bem para mim, acredito que fará um bem para você que nesse momento participou, assistiu e se interessou pelo conteúdo do pensamento de Santo Agostinho. Muito obrigado.